homem está sofrendo na montanha Tianmen, em Suljian, há meio mês. Mas ele ainda conseguiu encontrá-los. Eles estão cheios de caracteres estranhos, mas são definitivamente manuscritos originais. Há rumores de que se trata de uma técnica secreta lendária, que foi deixada para trás por um mestre apelidado de Espada Imortal há cerca de 600 anos. Os registros secretos da Espada Imortal. Ele teria ficado mais do que feliz em mantê-los, mas para ele, com a parte danificada de seu corpo onde está o Chi, isso não faz sentido. Outros artistas marciais tentariam roubá-las dele se soubessem que ele as tinha. Ele terá de escondê-las antes que alguém as veja. O cara não encontrou uma solução melhor do que simplesmente pegar e engolir, pensando que deveria ter trazido água com ele. O chefe do clã do Dragão Dourado e membro da Aliança de Artes Marciais, Mo Yong-soo, o encontrou e perguntou: o espião da seita de sangue havia descoberto a gravação secreta do mestre da Espada Imortal? Ele disse ao senhor que os havia encontrado, mas que os havia colocado em um local seguro. Ele devolveria os registros se ele cumprisse sua promessa. Um dos 4 anciões da Aliança de Artes Marciais, Baek Vian, disse que ouviu falar sobre isso quando esteve lá. Ele queria remover o parasita do sangue de seu peito, certo? O senhor respondeu que sim, mas que não havia necessidade de cumpri-la. Mesmo que removessem o parasita, ele não teria para onde voltar, não é verdade? Seu Voon via do clã Seu, originalmente de Ian. Ele foi expulso do clã depois que seu Dantian foi destruído devido ao Chi em seu corpo. Então, há 10 anos, ele foi sequestrado pelo culto de sangue e um parasita foi colocado em seu peito. Desde então, ele tem sido forçado a ser um fantoche do culto de sangue. Mesmo que ele ganhe sua liberdade, para onde irá? Ou o Sr. Mo Yong-soo está errado? Ele obviamente descobriu tudo sobre ele. Seu Voon Vi perguntou o que ele queria dizer com tudo isso? O mestre pediu que ele lhe desse todos os registros secretos da Espada Imortal. Se ele simplesmente lhe desse as fitas, tudo bem, ele pensaria em tirar o parasita do peito do cara. Seu Voon Vi respondeu a ele que os registros secretos estavam escondidos em um lugar que só ele conhece. Ele conhece a situação de um homem que não está pedindo nenhum privilégio especial, como ser aceito em uma seita ortodoxa. O cara só quer sair do culto de sangue e viver como uma pessoa normal. Se eles forem os primeiros a livrá-lo do verme do sangue, ele honrará seu compromisso com prazer. Ele é, sem dúvida, astuto. O mestre disse que é óbvio que um espião humilde estaria escondendo algo. Ele aposta que o cara está escondendo algo dentro de seu corpo. Eles planejaram matá-lo desde o início. O mestre disse a seu Voon Vi para não odiá-los tanto. Ele estava destinado a morrer no momento em que se tornou um espião. O garoto não entendia como havia chegado a viver assim. Depois de ferir o homem, o senhor viu que ele havia cortado as anotações secretas que estavam dentro de seu Voon Vi. Mas então algo estranho começou a acontecer. Chamas azuis começaram a sair do corpo do homem. Ele achou que nem estava quente, então o fogo não era real. Isso não faz nenhuma diferença. Se houver uma segunda vida, ele espera que ela não seja tão miserável quanto esta. Derramaram um balde de água sobre ele, que esfriou. Seu corpo não tem cicatrizes dos cortes. E ele nem mesmo tem marcas de queimaduras. Alguém o chamou de burro patético. Essa voz. O cara disse que finalmente acordou. Sung Jabek e Sung Voon são autoproclamados duplos Unandão, os infames gêmeos fantasmas brancos e pretos do culto de sangue. Ele não entendia por que eles pareciam tão jovens. E ele mesmo tinha acabado de morrer com as chamas azuis. Os rapazes perguntaram o que havia de errado com ele. Por que estava tão surpreso? Ele percebeu que era ele em sua juventude. Um dos rapazes lhe deu um chute e perguntou se ele ainda estava sóbrio. Ele gritou para que ele se levantasse e pagasse. Seu Voon Vi pensou que estava doendo muito, demais para ser um sonho. O cara se levantou e agarrou um dos gêmeos pelo tendão, perguntando que dia era hoje. O outro respondeu para soltá-lo inicialmente. Ele perguntou novamente e disse que não era uma pergunta difícil. Sanjabek respondeu que era 9 de agosto de 11. O cara pensou que se hoje é 9 de agosto de 11, é exatamente 10 anos antes de sua morte. Sung Voon disse que bebia muito, então ficou louco de tanto beber. Ele abraçou um dos gêmeos e disse que estava feliz por vê-los ali. E então ele se lembrou de algo, já que isso foi exatamente há 10 anos. O homem viu quantos convidados havia a essa hora tardia.
Ele gritou para que alguém saísse e os recebesse. Seu Vong procurava freneticamente por algo. Ele não sabia onde estava, pois tinha que se arrumar. Os gêmeos perguntaram se ele tinha dinheiro. Ele disse que, se não quisesse morrer, deveria ir embora agora. Eles disseram que ele estava agindo normalmente. Eles acham que o garoto precisa aprender uma lição. Ele finalmente encontrou a única lembrança de sua mãe, a espada de Sodom. Ele se arrependeu de tê-la perdido em sua vida anterior. Mesmo que a fuga seja a primeira prioridade, ele precisa levar essa espada com ele. O cara não percebeu o que era. Ele pensou que estava ficando surdo. Os gêmeos pensaram que o som vinha da rua. Seu Vong percebeu que o barulho era muito alto para vir da rua. Agora não era o momento para raciocinar. Aqueles gritos significavam que tudo havia começado. Elas começaram a se perguntar quem eram aqueles caras e o que deveriam fazer. Seu Vong lhes disse para irem até lá para ver também. Ele viu os malditos bastardos da seita de sangue lá. Foi nesse dia, 9 de agosto de 11, que ele foi sequestrado pelo culto do sangue. Sung Jabek perguntou ao cara se eles eram bandidos. Ele disse que não, que eram cultistas do culto de sangue. Se eles quiserem sobreviver, devem fugir agora mesmo. Um dos gêmeos perguntou, eles são realmente cultistas? Ele achava que eles haviam desaparecido há muito tempo, depois de serem derrotados pela Aliança de Artes Marciais. Por que ele não foi até lá e perguntou a eles pessoalmente? Olhando um para o outro, os gêmeos perceberam que também deveriam. Agora não é o momento de cuidar deles. Depois de serem sequestrados, eles se tornarão artistas marciais. Desde que ele consiga sobreviver, tudo estará bem. Agora que pensava nisso, ele se lembrou de que havia outro homem com eles. E Sung também tinha vindo com eles. Ele era o único que estava do seu lado no clã da Terra Brilhante. Ele não pode abandonar alguém que é como um irmão para ele. Ele correu para o quarto do garoto e gritou para que ele se levantasse. Sung ficou assustado e disse que não esperava ver o jovem mestre. Ele lhe disse para se levantar rapidamente, pois eles tinham que sair imediatamente. O garoto não entendeu nada e perguntou ao senhor o que estava errado. Ele disse que eles foram atacados por um culto de sangue. Eles chegarão lá em breve. Sung perguntou, a saída não é pelo outro lado? O mestre lhe disse que eles não podiam ir por aquele caminho, pois a cidade inteira estava cercada e eles seriam pegos assim que saíssem. O garoto perguntou com medo, e se eles voltassem para o quarto e se escondessem no guarda-roupa? Seu Vong respondeu que isso era óbvio, eles não estão lá para pegar o dinheiro deles. Eles estão lá para pegar pessoas como eles. Eles procurarão primeiro nos lugares mais óbvios, como em armários ou potes grandes. Ele seria encontrado imediatamente. O garoto perguntou, então eles estão destinados a serem capturados e mortos? Eles precisam se esconder em um lugar onde não esperam ninguém. Um lugar para onde não iriam mesmo que pensassem nisso. E Sung perguntou se esse era o lugar de que o jovem mestre estava falando. Ele respondeu que sim, é isso mesmo. Eles não esperam que alguém esteja escondido lá. O garoto perguntou, eles vão se esconder no banheiro? Ele era contra essa opção. O mestre lhe deixou o único banheiro. Nem mesmo o culto de sangue vai olhar para lá. Originalmente, ele ia se esconder lá, mas não tem escolha. Ele precisa encontrar um lugar para se esconder antes que o culto de sangue chegue lá. Então, afinal, ele não está destinado a morrer. Era um bom esconderijo. Eles estariam procurando um cavalo fugitivo, não vasculhando sua ração. Mas se houver artistas marciais avançados, eles o encontrarão com suas habilidades. Ele deve ter sua espada pronta para o caso. Alguém começou a dizer que é muito sujo. E não deixe o menino segurá-la com suas mãos pegajosas. O menino não percebeu o que eram aqueles ruídos. O que ele acha que é? Dizendo a ele para limpar as mãos sujas. Ele ignorou isso por causa da espada curta. Seu Vong não entendeu. A espada estava possuída por um fantasma? Ele, a espada de Sodom. O bem precioso da mãe que ele acabará de colocar em sua bolsa. Ele acabou de responder. Ele pode ouvi-lo? Se ele pode ouvir a voz da espada, ele também pode ver seu avatar? O cara não percebeu. Será que estava tendo alucinações? Não deve ser verdade. Ele repetiu que não podia vê-la. Ela respondeu que sim, que ele podia vê-la e ouvi-la.
As espadas podem ler a mente de uma pessoa quando estão muito próximas a ela. Ele pediu que ela ficasse quieta. Ela perguntou se era por causa daquele cara. E ela disse que estava tudo bem, só ele podia ouvi-la. Ao ver as marcas de sapato no chão, o homem começou a caminhar em direção à barraca. O Avatar perguntou: se o homem o encontrasse, ele o mataria? Será que importa se ele tem força para fazer isso? Ela pergunta se ele tem coragem de fazer isso? Como seu coração bate rápido, ele está com medo. Ele está com medo. Não, ele está animado. Deixe que ele observe, pois ele resistirá nesta vida, apesar de todos os obstáculos. Avatar disse que ele era bom. Ela achava que ele era apenas um idiota que bebia com os irmãos da família só todos os dias. Parece que ela deveria reconsiderar. Ela perguntou onde ele aprendeu a fazer isso? Seu Voonvi disse que ela o incomoda, então ele deveria se calar. Não adiantava ela falar com ele ali. Ele achou que deveria simplesmente ignorá-la. Ela pode ouvir tudo. A situação está piorando. Os guerreiros do culto de sangue são conhecidos por se moverem em grupos de 3 durante suas missões. Os parceiros do cultista que ele matou estarão lá em breve. Mesmo que ele tenha escondido o corpo, é apenas uma questão de tempo até que o encontrem. Se eles estivessem em uma situação como essa, eles nem tentariam falar com ele, simplesmente o matariam na hora. Nesse meio tempo, ele precisava lidar com isso e sair dali. O Avatar se voltou para ele. O garoto perguntou: o que foi dessa vez? Ela não pode simplesmente deixá-lo sozinho para que ele possa se concentrar. Ela respondeu que também gostaria de fazer isso, mas como ele tinha um guerreiro do culto de sangue por trás, ela achou que ele deveria saber. Ao se virar, ele o viu. O cara perguntou: ele estava interrompendo? Que ele não se incomodasse e continuasse. Ele estava interessado em observá-lo. Ou ele já havia terminado? Há quanto tempo ele está parado ali? Não. Ele estava muito mais interessado em seu cinturão. Faixa marrom, ele é um guerreiro de nível médio. Ele tinha que agir mais rápido. Se ele fosse um guerreiro de nível médio, não teria uma única chance de vencer com suas habilidades atuais. O Avatar perguntou: ele vai lutar, ela precisa de ajuda? Ele já disse a ela, mas ela continua a distraí-lo. Ele está se superestimando. O cara disse que não parecia que ele tinha estudado artes marciais. Mesmo que houvesse um ataque surpresa, ele tinha uma maneira impressionante de lidar com um guerreiro de baixo escalão. Aquele que perguntou se ele estava na média? Ele lhe ofereceu um acordo. Se seu Voonvi se rendesse, ele o manteria vivo. Ele achou que era uma boa ideia tentar provocá-lo. O cara respondeu que, se ele quisesse matá-lo, não falaria sobre seu nível. Então, ele quer agarrá-lo, mas tem medo de que, se lutar, acabe como aquele guerreiro. O garoto não entendeu o que ele disse. O Avatar perguntou: ele está louco? Está tentando tirar proveito de algo que o provoque? O cara disse que tudo está indo de acordo com o plano dele. Ele parecia um moleque arrogante de propósito para agir com mais leveza. Rindo, ele disse que o cara era muito arrogante. Ele disse que também é habilidoso em astúcia, por isso não deveria querer matá-lo. Parece que ele é mais vigilante do que pensava. Parece que ele é mais vigilante do que o cara pensava. O guerreiro do culto de sangue disse que ele deve querer evitar a luta de qualquer maneira que puder. Bem, ele está prestes a descobrir. Será que ele é tão habilidoso quanto seu cérebro e sua língua? Mesmo que ele seja um guerreiro de terceira categoria cujo Dantian foi destruído, ele ainda vê muito. Agarrando a mão do homem, ele lhe disse lentamente: seus olhos podem ser bons, mas suas mãos são lentas. Ainda assim, seu contra-ataque era bastante preciso agora. O guerreiro ignorará o fato de ter matado um guerreiro de baixo escalão. Portanto, deixe-o seguir em silêncio. O cara achou que não iria a lugar algum. Ele conseguiu atacar. Não pode ser um guerreiro se esquivando de um soco a queima-roupa. Seu Voonvi estava confiante demais. Achei que ele não seria capaz de se esquivar a uma distância tão curta. Ele não tem escolha a não ser enfrentá-lo de frente. A Avatar se ofereceu para ajudá-lo, pois sem ela, seu Voonvi não tem chance de vencer. Ele perguntou o que ela poderia fazer em uma situação dessas. Então, ele seria teimoso até o fim, e o que faria agora? Ele não poderia fazer um corte profundo, mas como havia lhe roubado o olho esquerdo, teria que atacar por esse lado. O sujeito disse que estava tentando ser educado,
mas o maldito quer tanto morrer? Inicialmente, ele ia mexer um pouco com ele e mandá-lo para o culto, mas mudou de ideia e vai ter que matá-lo. Ele vai acabar com ele. Ele vai acabar com ele. Essa é a arte básica da espada do culto do sangue, a lâmina sangrenta assassina. Tão rápido que ele não consegue nem ver seus movimentos, o bastardo está se esquivando de ataques mortais de propósito. Perguntou o guerreiro, começando a se dar conta do que havia feito. Ele vai maltratá-lo até que ele morra. Era tarde demais para ele se arrepender, pois já estava condenado a morrer. Seu Von-Vi percebeu que ele estava constantemente usando as mesmas técnicas contra ele. O que ele deveria fazer? Apenas bater nele e esperar pelo melhor? O Avatar lhe falou sobre o chute frontal. O guerreiro não entendeu como isso aconteceu. Seu Von-Vi não percebeu como havia bloqueado o ataque. Ela disse isso muito bem, ele realmente bloqueou o ataque. Se ela não tivesse ajudado, ele já estaria morto. Essa era a voz dela. Então ela pode ver os ataques dele? Disse a ele porque os tinha visto. As palhaçadas de terceira categoria desse tipo de verme são fáceis de detectar. O que ele vai fazer agora? Ela vai ficar calada? Seu Von-Vi pediu desculpas por tê-lo ignorado 2 vezes. Ela o ajudará, certo? Ela respondeu que não deixaria morrer a rara criatura que foi a primeira a ouvi-lo em 47 anos. Ela disse, tudo bem, ele tem um plano se ela lhe explicar os ataques? Ele está pensando nisso, mas é difícil em sua condição. Ele já havia feito contato uma vez. Portanto, ele não se aproximará de sua espada novamente. Esse cara tentará manter distância. No entanto, se ele o provocar mais uma vez, então haverá uma chance. O guerreiro ficou ali parado e não entendeu como seu Von-Vi havia bloqueado o último golpe. Será que ele havia descoberto a arte da espada? Não, ele provavelmente teve apenas sorte, pois não havia como uma pessoa de terceira categoria fazer isso. O cara gritou que iria matá-lo. O Avatar disse que era hora de começar. Antes de tudo, ele deveria atacá-lo e ganhar tempo. Ele respondeu que estava pronto, bastava dizer a trajetória de sua espada. O guerreiro não sabia como tinha feito isso. Ele mal conseguia ver alguma coisa com o olho esquerdo. O Avatar havia lhe dito que, se ele estivesse em seu ponto cego, ficaria nervoso. O contra-ataque cego pode ser impreciso, mas será mais rápido do que da última vez. Ele certamente fará uma investida horizontal. Deixe-o aguardar o momento antes de atacar, mas o guerreiro leu todos os seus movimentos. Será que ele achava que o pegaria de surpresa? E com um golpe poderoso, seu Von-Vi estava a poucos metros de distância dele. Ele perguntou ao pirralho patético se ele havia quebrado o braço. Foi impressionante da parte dele usar o ponto cego de um guerreiro, mas ele ainda é de terceira categoria. Ele não é nada. Deixe-o morrer. Foi nesse momento que seu Von-Vi reuniu toda a sua vontade em seu punho e reagiu na hora certa. Ele foi bem-sucedido e matou o guerreiro. O Avatar perguntou se ele estava bem, se conseguia ficar de pé. Sua atuação foi impressionante. Por um momento, ela pensou que ele também havia quebrado o braço. O cara respondeu que, se ele tivesse sido um pouco mais atento, não teria conseguido. Seu ataque final também foi legal. Retraindo as pernas e girando, ele conseguiu cortar sua garganta. Isso foi possível porque ela o havia ajudado. Ele agradeceu a Sodom. Apesar de ela ser uma espada curta, ele perguntou o que estava acontecendo. Por que ela ficou animada de repente? Ela respondeu que estava apenas um pouco surpresa. Se ele estava tão agradecido, por que não limpou o sangue da lâmina? Seu Von-Vi perguntou. Ela está com raiva? O Avatar respondeu que não, e deixou que ela limpasse a ferrugem. Sua mãe cuidava muito bem de suas relíquias de família. E então ela gritou bruscamente para o cara atrás dela. O homem disse que era uma situação incrível. Ele correu para lá porque seus 2 homens não voltaram, e eles foram mortos por uma criança comum? Seu Von-Vi, do distrito de Yian, cidade de Luoyang. O clã só é de Luoyang. Ele é bastante famoso na província de Henan. Depois que seu Dantian foi destruído pelo Qi desenfreado, ele se tornou um par em sua família. Alguém perguntou, e se eles o pegassem e o criassem como um espião de uma seita ortodoxa? O homem respondeu que não havia sentido em lidar com um defeito que não tinha Dantian. Ele morrerá antes de passar pelo treinamento básico. Deixe-o olhar para ele.
Mesmo sendo de um clã ilustre, ele mijou nas calças de medo. Para que eles poderiam usar uma porcaria como ele? Ele nem sequer se qualifica como uma mercadoria de baixa qualidade. Eles que o matemática, soluçando, seu Von pediu para ser poupado. Ele tentou evitar esse destino, mas cometeu o mesmo erro novamente. Não, talvez não fosse a mesma coisa. Dessa vez, ele se viu com as mãos amarradas atrás das costas. Voltando-se para Sodom, ele lhe perguntou há quanto tempo estava solto. Por que ela não está respondendo? Talvez seja porque a espada não está em suas mãos? Aparentemente, ele só pode falar com a espada se ela estiver em suas mãos. Ele disse que é incrível, um garoto sem dantim e ainda assim matou 2 de seus homens com aquela espada curta. Ele acha que o garoto ainda é o herdeiro do clã, apesar de ter perdido seu dantian. Mesmo assim, ele matou 2 de seus homens com aquela espada curta. O homem acha que ainda é o herdeiro do clã marcial, mesmo que tenha perdido seu dantian. Seu Von achava que sua opinião sobre ele era muito maior do que em sua vida anterior. Culto de sangue, bastardos muito criteriosos, portanto, com isso dito, eles provavelmente o pegariam. O cara estava tentando recobrar o juízo. Eventualmente, eles seriam capturados de qualquer maneira. Ele tentou ver as coisas pelo lado positivo. Por um lado, ele teria que sobreviver para pensar em fugir. Um homem disse que eles não iriam levá-lo com eles. O outro disse ao capitão que o garoto era pelo menos mediano. Se eles o criassem bem, ele seria útil como espião. No entanto, há muitos caras com dantian que seriam úteis como espiões em comparação com esse marginal sem dantian. Há alguma razão para que eles usem um espécime defeituoso, que o matem. Seu Von pensou que a única coisa que havia mudado era sua opinião sobre o cara. Ele havia chegado à mesma conclusão, ele achou que não tinha escolha. Acho que terei de implorar, assim como em sua vida anterior. O garoto implorou para ser poupado e disse que faria o que eles quisessem. O homem disse para apenas olhar para ele. Ele tentou apreciá-lo e agora está pedindo misericórdia. Que ele pare de procurar uma saída e pague por ter matado seus homens. Isso foi pior do que sua última vida. Não há como escapar. Deixe-o pensar, pelo menos isso lhe daria algum tempo. Ele não pode morrer mais cedo do que morreu em sua vida anterior. O homem disse que observá-lo procurando desesperadamente uma maneira de escapar é uma visão fascinante. Por que ele simplesmente não implora como um cachorro? Foi então que seu Von notou aquela espada. O homem disse que ele poderia estar usando-a como animal de estimação. O garoto percebeu que já havia visto aquela espada antes. As joias brancas no punho da espada, deve ser aquele homem. Ele se curvou bruscamente e começou a dizer, louvado seja o demônio de sangue e viva o culto de sangue. Ele não era digno de estar na presença da 4ª estrela de sangue. Eles não sabiam do que ele estava falando. Qual é a 4ª estrela de sangue? Ela está lá dentro? O homem perguntou por que havia tanto barulho. Não pode haver alguém como a 4ª estrela de sangue lá dentro. 11 líderes, liderando o culto de sangue. 4 honrados e 7 estrelas de sangue. Ele nunca havia encontrado um deles em sua vida anterior, mas tinha ouvido rumores sobre as estrelas. Às vezes, eles se disfarçam de guerreiros de baixa patente e vigiam as tropas. Acontece que os rumores eram verdadeiros. O homem ordenou que ele levantasse a cabeça. Ele disse que é emocionante porque nunca foi pego em uma inspeção antes. A 4ª estrela do culto de sangue, Du Shanho. Como ele o reconheceu, apesar de não fazer parte do culto de sangue? Seu Von respondeu que foi por causa de sua espada. O garoto respondeu, as joias na espada e o revestimento de couro no punho. Seu Von soube que ela foi feita em memória de seu velho e fiel garanhão, um garanhão branco. A 4ª estrela respondeu que tinha um bom olho. Agora, deixe-o responder a pergunta. Como alguém que não faz parte de um culto de sangue sabe disso? O garoto percebeu que estava desconfiado dele. No entanto, provavelmente seria estranho se ele não estivesse desconfiado. Mas, em sua vida passada, ele havia sido espião de uma seita de sangue por vários anos e pertencia a uma seita ortodoxa. Ele já havia passado por situações semelhantes centenas de vezes. Seu Von respondeu que era porque ele tinha o sangue do culto de sangue em suas veias. Ele sabe mentir.
Todos ao seu redor ficaram surpresos com o fato de ele ter afirmado que o clã seu de Luoyang tinha descendentes da seita de sangue. Ele continuou dizendo que seu avô materno havia lutado na Grande Guerra Herética Ortodoxa como um guerreiro de baixo escalão em uma unidade de lobos de sangue. Depois de ser gravemente ferido em uma batalha, ele começou a vagar em busca de um lugar para se estabelecer com seu único parente, sua mãe, e, sem mais nem menos, seu avô se viu na cidade de Luoyang. Ele teve dificuldades para encontrar um lar fugindo da guerra, mas suas feridas internas não cicatrizavam. Sua mãe estava tentando cobrir as contas dos remédios acumulados. Como serva do clã seu. Foi quando ela conheceu seu pai, e ele nasceu. Seu avô era membro dos Lobos de Sangue. O homem disse que era muito interessante, e o deixou continuar falando. O garoto se perguntou se isso não era suficiente. Quando era jovem, ele havia passado por um treinamento intensivo com seu avô. Sempre que reclamava que não conseguia lidar com os rigores do treinamento, ele se lembrava do capitão do esquadrão Lobo de Sangue, no Jomen, e de seu filho, no Sung-gu. Ele lhe disse que o filho do capitão tinha conseguido passar por todo o treinamento do esquadrão de lobos sangrentos quando tinha a idade dele. Eles não entendiam como esse pirralho sabia os nomes dos capitães anteriores e atuais do esquadrão dos lobos sangrentos? O avô dizia todos os dias que um dia a seita do sangue os encontraria. Mesmo 5 anos atrás, suas últimas palavras eram uma lembrança do culto de sangue. O homem respondeu que isso explicava claramente como ele foi capaz de matar 2 de seus guerreiros, apesar de seu corpo estar com o Dantian destruído. Ele só queria continuar falando enquanto o homem gritava para que seu Vong não o fizesse rir. Que a estrela de sangue não o ouvisse. Ele não sabe onde ouviu tal coisa, mas no esquadrão dos lobos sangrentos. Aqui, a estrela de sangue perguntou ao capitão O, quem permitiu que ele o interrompesse. Ele não sabia que o capitão do esquadrão do tigre demoníaco poderia desafiar as palavras da estrela de sangue. Ele se ajoelhou e começou a implorar ao senhor por clemência. Seu Vong pensou que o fato de o capitão tremer de medo por causa de algumas palavras e de um olhar lançado em sua direção, então é assim que a autoridade de uma estrela de sangue. Blandstar se desculpou por isso, mas havia algo que ele achava estranho. Matar seus cultistas era justificável em legítima defesa, mas por que ele não revelou sua identidade ao capitão Oi? Em vez disso, implorou por sua vida? O cara perguntou por que tinha medo de ser punido por matar cultistas, apesar de sua filiação. Ele pediu ao senhor que lhe perguntasse. Seu Vong percebeu que estava sendo duro. No entanto, ele fez um bom trabalho ao misturar a verdade e as mentiras. O cara não foi pego na mentira e imediatamente apontou as inconsistências. Rindo, o homem disse que sua piada era muito dura. De fato, ele entendia suas razões. Se o avô dele é um cultista de sangue, então eles são basicamente irmãos. O garoto estava com medo de que algo estivesse errado. Ele disse que eles quase perderam um descendente importante da seita. O homem gostaria de levá-lo para a seita para continuar o legado de seu avô. Ele perguntou, que tal? Seu Vong respondeu à 4ª estrela de sangue que seria uma honra para ele. Seu avô ficaria muito satisfeito. Ele conseguiu sobreviver, mas no final se juntou voluntariamente ao culto. Qual era o objetivo do renascimento? Então, o demônio de sangue disse a seu Vong para recebê-lo de volta ao culto. Ele conseguiu sobreviver, é claro, mas acabou voltando para a seita de sangue. Se ele soubesse que isso aconteceria, o homem disse que, pelo destino, eles estavam destinados a encontrar os descendentes do culto. Ele concederia seu desejo. Ele não entendeu o que isso significava? A estrela de sangue iria conceder o desejo de um ser tão baixo? Parecia um teste para ver o que ele iria pedir. Ele deveria pedir algo razoável que não revelasse suas intenções. Ele respondeu que, então, gostaria de recuperar sua espada curta, que era uma lembrança de sua mãe. O homem interveio. Memória? Em seguida, ordenou que trouxessem a espada. O capitão tentou resistir, mas o homem respondeu para não fazê-lo repetir 2 vezes. O senhor disse que, embora fosse antiga, ainda era uma boa espada curta. No entanto, deve pagar por derramar o sangue de seus guerreiros. Ele espera que o próximo golpe de espada de seu Vong seja deliberado. Ele esfaqueou levemente o dedo, mas para que a espada se fincasse no chão com um som tão forte, a força de seu ki é aterrorizante. Esse foi seu aviso para ele. Ele ainda pode estar desconfiado dele,
mas por enquanto ele está vivo e isso é o que importa. O homem perguntou quanto tempo ele ficaria sentado ali. Que ele se levantasse. Ele respondeu que sim, mas que poderia pegar sua espada primeiro. Ele achou ótimo, pois conseguiu recuperar a espada de Sodom. O Avatar começou a gritar sobre o cabelo dela. Ele achou que isso era normal? Como ele poderia consertá-lo? O rapaz respondeu que a levaria ao ferreiro quando tivesse uma chance. Se ao menos ela pudesse se mover por conta própria, ela o acariciaria com algumas carícias. Ele também olharia para isso. Ele é realmente de um culto de sangue? Perguntou ela. Por que ela não sabia disso? Seu Von-Vi respondeu que não era uma mentira, mas não era verdade. Ele pode lhe contar a verdade. Avatar perguntou o que ele ia dizer que o deixava tão tenso. Será que ela acreditaria se ele dissesse que era do futuro? O mestre ordenou que enviassem alguém à cidade de Luoyang para verificar seus parentes maternos. Para ele, era duvidoso se ele estava dizendo a verdade ou não. A maneira como ele observava cada movimento de seu corpo, tentando descobrir suas intenções, era como as ações de um espião experiente. De qualquer forma, ele sabe demais sobre o culto deles. Eles que tomem cuidado com ele. O homem disse que entendia. O Avatar queria esclarecer uma coisa. Ele viveu a vida de um espião do culto de sangue por 10 anos, mas foi morto e, quando acordou, estava lá, certo? Renascida, 10 anos antes de morrer. E depois de renascer, ela conseguiu falar com ele. Ela disse que podia ver porque ele não era como o idiota que ela conhecia. Era isso que ela pensava dele. De qualquer forma, ele realmente não teve sorte. Depois de tudo pelo que passou, ele teve a oportunidade de viver 10 anos novamente, apenas para ser sequestrado novamente por um culto de sangue. Tudo teria corrido bem se ele tivesse simplesmente abandonado a Seung. Ele é o único que o tratou de forma humana em toda a sua vida. Além disso, em sua vida passada, a Song havia morrido ao protegê-lo. Era um dever que ele mantinha em seu coração enquanto estava na seita. Hoje ele finalmente conseguiu acertar as contas com ele. Isso não importava mais, agora ele tinha que se preocupar em sobreviver. Sodom perguntou, ele vai voltar a ser um garoto de recados depois de ter sido usado por 10 anos? A informação é uma arma, portanto, ele é o mais bem armado. Ele deve saber disso melhor do que ninguém, porque era um espião. Ele já conhece todos os eventos que podem afetá-lo gravemente, portanto, pode evitá-los. Ou pode mudar as coisas para melhor. Ele percebeu que ela estava certa. Por que ele se preocuparia com a sobrevivência se tinha o conhecimento desses 10 anos? É uma boa chance, como ela disse. Ele precisa aproveitar a chance certa. Ela respondeu que era isso mesmo, que ele não poderia viver para sempre se rebaixando a ninguém. Sodom disse que ele não deveria dizer isso em voz alta, ou pareceria que ele estava falando sozinho. Seus pensamentos estavam se adiantando à sua fala. Ele ainda tem opções. Talvez ele não consiga aprender artes marciais novamente. Como ele vai lidar com o Dantia destruído? Essa não é uma informação muito confiável, mas mesmo que fosse verdade, no futuro, ele decidiu manter isso em sua mente por enquanto. A Avatar havia dito que, se ele conseguisse dominar o Ki novamente, ela poderia lhe ensinar artes marciais. Seu Von-Vi perguntou, ela vai lhe ensinar artes marciais? Ela respondeu que sim, é uma técnica de espada curta que seu mestre anterior usava, mas ela é a única que a conhece agora. Ele interrompeu, aprendendo artes marciais usando uma espada? Ele não achava que isso fosse possível. Ela perguntou, e ele disse que nunca tinha ouvido o ditado que diz que até um cachorro pode aprender a ler poesia em 3 anos. Que isso aconteça, ela vai lhe ensinar o básico das artes marciais agora. Muito bem. Mas então apareceu um fogo azul. De repente, ele se sentiu como se estivesse no espaço. Não se deu conta do que estava acontecendo. O universo se abrirá com a aquisição da espada do coração. Não era a voz de Sodom. Ele voltou e não percebeu o que havia acontecido. Avatar perguntou onde ele havia perdido a cabeça. Ela estava tentando estar lá. Ele perguntou se ela podia ver. Deixe-o olhar com atenção. Há pontos em seu braço que parecem estrelas. Ela começou a gritar, o que diabos é uma estrela? A técnica de arte da espada curta não é interessante para ele? Ela ficou ofendida e disse que não contaria mais nada a ele.
que ele não a procurasse até chegarem lá. Pediu desculpas a Sodom, mas isso levaria cerca de meio mês. Seu Vou-Onvi ficou sentado pensando, o que é isso? Parecia o fogo azul que ele tinha visto durante seu renascimento. Pode ter algo a ver com os registros secretos da espada imortal. Se o registro não reapareceu, o que ele precisaria fazer para fazê-lo aparecer? Alguém gritou que eles estavam chegando. A porta se abriu e a luz do sol entrou, cegando. O homem gritou para que eles se levantassem e saíssem. Diga a eles para saírem imediatamente, sem truques, ou ele os matará na hora. Avatar perguntou por que tanto barulho, onde eles estão. O cara disse que é o Vale do Sangue. É uma das bases do culto de sangue, bem como um campo de treinamento para crianças sequestradas para se tornarem guerreiros do culto de sangue. E o homem que está ali é o responsável pelo treinamento no Vale do Sangue. Comandante Gu Sangvon, o tirano do sangue. Alguém gritou o burro de Luoyan. Um dos gêmeos disse que agiu como se soubesse de tudo antes do tempo, mas foi pego. Eram Jaibek e Voyun. Seu Vou-Onvi respondeu que não os tinha visto, então pensou que eles haviam fugido. O rapaz respondeu que estava feliz por ver um rosto conhecido. Um dos gêmeos perguntou por que ele não estava amarrado. O cara respondeu que era uma longa história. O cara disse que não era nada demais, que ele deveria contar. O homem gritou para que parassem de falar e ouvissem com atenção. Ele perguntou se eles podiam ver o pódio atrás dele. Quando ele contasse até 5, eles deveriam correr. Alguém gritou para pelo menos desamarrá-los antes de ordenar que corressem. Ele viu que seu Vou-Onvi já havia começado a avançar. Ele realmente vai fugir? O cara respondeu que se eles não quisessem morrer, que fizessem o que ele dissesse. Eles não perceberam imediatamente o que estava acontecendo. Pediram que ele explicasse. Não ouviram nenhuma resposta e concluíram que era melhor fugir. Eles começaram a correr sem olhar para trás, ouvindo que algo estava acontecendo atrás deles. Mais uma vez, tudo era exatamente como seu Vou-Onvi havia dito. O rapaz diz ao irmão que eles devem fazer tudo o que Vou-Onvi fizer. Ele não sabe o que está acontecendo, mas acha que tudo ficará bem se eles o seguirem. Jabeck disse que nunca tinha visto isso acontecer antes. O homem ficou maravilhado, pois o garoto havia baixado a cabeça antes de ser ensinado a fazer isso. Esse deve ser o garoto que o capitão relatou. O homem disse que sim, que havia esse relato. Ele é supostamente um descendente de um cultista. O Avatar disse que ele sabia o que tinha de fazer sem receber ordens para isso. Ele precisa fazer isso para evitar suspeitas depois de se considerar um descendente. Além disso, se ele não o fizer, eles organizarão um julgamento de fachada. Gu Sangvon que eles foram escolhidos. A vontade do grande demônio de sangue os levou ao grande culto de sangue. Um dos membros da multidão começou a gritar que eles não deveriam ser enganados. A escolha nem sequer era deles. O Avatar disse que ele estava certo. Como você pode dizer isso? Lá está ele, a vítima de uma punição exemplar. Ela perguntou, por exemplo, o que ele queria dizer. O cara disse que era isso mesmo. Eles poderiam não ter percebido porque estavam fugindo, mas não havia lugar para fracos em um culto de sangue. Eles passaram por isso apenas para serem mortos depois? Eles reforçam a lealdade por meio do medo, o que é muito eficaz. O homem perguntou se ele realmente queria acabar como ele. O Avatar perguntou como ele conseguiu sobreviver a uma coisa dessas em sua vida passada? Seu Vou-Onvi disse que não havia nada do que se orgulhar. Ele conseguiu sobreviver obedecendo como um cachorro. Agora, eles começarão a cerimônia de apresentação. O homem decidiu começar por ele, o da frente. Ele sabe o que tem dentro dessa caixa? Seu Vou-Onvi respondeu que eram vermes sanguíneos. O homem respondeu que ele estava bem informado. Então, por que ele não explica a seus companheiros o que é um verme sanguíneo? O verme sanguíneo é um parasita que é implantado no peito dos recém-chegados ao culto para que eles nunca se esqueçam de sua fidelidade. Eles precisam tomar o antídoto a cada 24 horas, e se não o fizerem, o verme sanguíneo se espalhará por eles. Olhando para ele, o gêmeo perguntou como ele sabia de tudo isso. O homem respondeu que sim, como um descendente do culto deveria saber. Jabeck o chamou de bastardo. Ele era um espião do culto de sangue? O Avatar disse que ele foi exposto. Ele foi um verdadeiro espião em sua vida passada. Pare de zombar dele.
O choque com essa bagunça será doloroso. Gu Sangwon o pedirá em casamento. Essa é a sua chance de provar seu parentesco e lealdade aceita. Ele lhe dá a honra de ser o primeiro a receber o verme do sangue antes de todos os seus companheiros. É impossível evitar esse parasita. Mas ser o centro das atenções. E ele não tem escolha. Ele sobreviverá, mesmo que para isso tenha que engolir um verme sanguíneo. Ele agradeceu por tê-lo deixado ser o primeiro a ser homenageado. O homem achava que o comandante Gu parecia gostar dele, embora ainda não tivesse sido provado se ele era um cultista de verdade ou não. Ele acha que a verdade virá à tona em breve, de qualquer forma. Todos os preparativos foram concluídos. Deixe seu Von Vi apenas esperar. Vida longa ao demônio do sangue e à glória do culto do sangue. Ele agradeceu a chance. Esse é realmente um espírito digno de um descendente que herdou o sangue de sua seita. O homem perguntou se todos tinham visto como isso era feito. Agora cada um deles se aproxima e pega uma minhoca. Avatar perguntou como ele viveu por 10 anos com aquele verme no peito. Para ter aquela sensação nojenta novamente. Ela começou a perguntar o que havia acontecido com Von Vi. Ele disse que seu peito está doendo. Não, ele queima. Parece que está queimando de dentro para fora. Ela perguntou o que havia de errado com o peito dele. Ele não sabe. A dor parece diferente, mas é definitivamente onde o parasita está. Um verme do sangue não deveria se enfurecer sem motivo. Então por quê? Seu Von Vi percebeu que era obra dele, o Capitão O. Ele perguntou o que estava acontecendo. O verme sangrento em seu peito estava furioso? Para uma pessoa que diz ser descendente de um cultista, sofrer tanto durante esse ritual sagrado. O cara o chamou mentalmente de canalha. O que ele fez com o verme sangrento em seu corpo? O homem perguntou ao capitão o que está acontecendo. O garoto está bem? Ele deve ter acordado o verme enquanto engolia. Seu Von Vi não podia cometer um erro, afinal, esse era seu primeiro verme sanguíneo. O capitão ordenou que ele se virasse. Ele faria o verme adormecer com uma simples técnica de Qi. Ele perguntou, o capitão faria isso pessoalmente? Ele acha que ela está fazendo isso porque quer? Os outros alunos só estão esperando por causa dele. Faça com que ela se vire agora. Seu Von Vi se perguntou, o capitão não fez isso? A dor estava se deslocando para o abdômen inferior. É como se fosse. Ele me pediu para esperar, disse que estava tudo bem, pediu que eu me afastasse. Do que ele está falando? Deixe-o olhar para frente. Ele sofrerá uma lesão interna se for atingido no lugar errado. O capitão ordenou que seu abdômen inferior fosse tensionado. Ele sentiu a mesma sensação. Tinha que ser isso, ele tinha certeza disso, e pediu que não fosse. O cara apenas deu um peido em sua direção. Seu Von Vi disse que ele estava completamente bem. Sodom não podia acreditar que ele havia peidado em cima dele. O cara não sabia por quanto tempo ela iria tirar sarro dele? Quanto mais ela pensava nisso, mais engraçado ficava. Ela estava entediada e agradeceu. Ele disse que entendia, então a deixou parar. Ela se sente péssima lá dentro. O Avatar perguntou o que era tão terrível, se era porque ele estava peidando. O cara disse que era por causa de um verme sanguíneo. A dor desapareceu, o peso em meu peito desapareceu. Era uma sensação refrescante, mais ou menos. Chamando o cara de um marginal do culto ao sangue, Jabeck perguntou para onde eles estavam indo agora. O cara respondeu que não sabia de tudo. Será que ele se esqueceu de que também engoliu um verme sanguíneo para sobreviver? Como ele pôde fazer isso com seu amigo da cidade natal? Será que ele queria se destacar? Muito baixo. Do que ele está falando? O que ele ganha ao se destacar em um culto de sangue? O capitão o gritou para chamar a atenção de todos. Agora eles começarão o teste de avaliação de classificação. Eles que não façam escândalo nem se excedam. Apenas ouçam. Em sua vida anterior, outro capitão fez isso. Isso é por causa do que aconteceu agora? O capitão disse que era muito simples e perguntou se eles podiam ver as cavernas atrás dele. Ele disse que toda caverna tem um examinador de sua seita. Eles só precisam deles para avaliar seus talentos. Quando o teste terminar, eles receberão uma nota alta, isso ou aquilo, dependendo dos resultados. Seu culto é totalmente voltado para a capacidade. Deixe-os dar uma olhada ali. Eles viram uma faixa nele?
Uma faixa azul significa um guerreiro de alto nível em seu culto. Um guerreiro de alto escalão que é reconhecido por suas habilidades e conquistas terá um verme de sangue extraído. Se for reconhecido, ele será recompensado. As pessoas começaram a se perguntar se conseguiriam extrair esse parasita. Tudo o que ele precisa fazer é se tornar um guerreiro de alto escalão. Seu Vong percebeu que todos tinham grandes esperanças depois de suas palavras. Poucas pessoas perceberam que estavam lentamente se transformando em cultistas. O capitão pensou que ele havia dito para não fazer uma cena. Ele viu que era o mesmo apito. Jabeck perguntou: o que aconteceu? Por que ele estava tapando os ouvidos? O assobio era alto, é claro, mas não havia necessidade de reagir dessa forma. E então, abruptamente, todos começaram a se contorcer. O Avatar perguntou se ele estava bem. E o que há de errado com todos em geral? Seu Vong respondeu que aquele verme sangrento e assobiador em seu peito fica furioso quando explode. É estranho, ele assobiou, mas por que não está sentindo nada? Ele tem contado a eles sobre guerreiros de alto escalão, porque é isso que eles devem fazer, mas quantos deles acham que podem honestamente chegar até ele? No máximo, haveria 2 ou 3 deles, e os demais teriam de conviver com o verme sanguíneo pelo resto de suas vidas. Um dos gêmeos gritou que nunca viveria com ele para o resto da vida. Por quanto tempo eles ficarão no chão? Deixe-os se levantar, eles parecem já ter recuperado o juízo. Ele não tem 100% de certeza, mas acha que o verme do sangue não está em seu peito. Será que é porque ele está tapando os ouvidos? Mesmo que ele cubra os ouvidos, não conseguirá deter a fúria do verme do sangue, se ao menos ele tivesse seu próprio Dantian. Ele poderia ter verificado com seu Chi. Jabeck disse que já se decidiu. Como eles engoliram o verme do sangue, não há como escapar, certo? Não importa o quanto ele seja bom, ele se sobressai nas artes marciais em relação a um bastardo sem Dantian como ele. Vou subir rapidamente para uma posição elevada, extrair o verme do sangue e me vingar. Seu Vong não sabia do que estava falando? Apenas o capitão o queria nomear alguém, pois Jabeck levantou a mão e disse que gostaria de ser o primeiro a fazer esse teste. Avatar perguntou: ele está ofendido porque o cara não lhe contou antes? Seu Vong se perguntou: por causa disso? O comandante lhe disse para passar. Ao se virar, ele disse a Vong que não precisava de sua ajuda. Ele iria lhe mostrar que era melhor do que ele. De repente, um punho o atingiu no rosto. O comandante disse: ele é surdo? Ele não lhe disse para não agir por conta própria? Que ele ficasse em formação e agisse somente sob ordens. Ele disse que seu Vong, do clã seu, seria o primeiro a participar do teste de avaliação de classificação. Ele sabia que pensaria em algo, mas estava se tornando uma verdadeira dor de cabeça. O comandante perguntou o que havia de errado. Será que o orgulhoso descendente do culto tinha algum problema com isso? Seu Vong respondeu que não havia problema algum. Ele estava apenas agradecido por sua atenção. Ele percebeu que essa vida não seria fácil. Ele ordenou que os outros se alinhassem. Eles começariam em ordem. O fato de ele fazer o teste novamente é novo. O Avatar disse que ele não tem nem mesmo um Dantian. Que tipo de placa ele recebeu em sua vida passada? Ele respondeu: é claro, a mais baixa. Os de baixo escalão são usados como carne ou para missões frívolas. Havia uma voz: ele é o mesmo seu Vong de Luoyan? Essa voz, se ele não estiver enganado, é a que ele inventou. Parecia mais jovem do que quando ele a conheceu em uma vida passada, mas ele tinha certeza de que era ele. O Avatar perguntou: seu Vong sabe quem é? O cara respondeu que sim. Ele era um comandante direto em uma vida anterior. Ela lhe perguntou a que tropa ele pertencia em sua vida passada. O cara disse Lobos de Sangue. Sodom perguntou se isso significava que aquele homem era o capitão dos Lobos de Sangue. Ele respondeu que sim, que esse era o nome dele, que o chamava de Shango. Não, Sangu, o capitão dos Lobos de Sangue. O homem perguntou por que ele não estava respondendo e perguntou se ele era o mesmo só Vong de Luoyan. O garoto pensou que o capitão havia bolado um plano astuto, mas que pena. Ele conseguiu enganar até mesmo a 4ª estrela de sangue, que ele nunca havia encontrado antes. Enganar alguém que ele conheceu em uma vida passada não é nada. O rapaz respondeu que sim, era ele. Voltando-se para o capitão do esquadrão,
ele disse que tinha ouvido muito sobre ele e da garota. O homem disse que era uma mentira óbvia. Ele disse que seu avô era um guerreiro lobo de sangue? Não há um único guerreiro no Blood Wolf Squad que se encaixe na descrição de seu avô. Será que ele deve lhe dizer quem realmente é? Ele deve ter um desejo de morrer? Seu Von Vi disse que seu avô serviu sob o comando de seu pai? Ele treinou no Esquadrão Lobo de Sangue desde o início. Ele se lembra dos nomes de todos os guerreiros que estavam sob o comando de seu pai. O Avatar disse que ele foi pego em uma mentira. Ele pode fazer isso sozinho? Ele que atire de lá agora. Se ele o tirar de lá agora, a situação só vai piorar. Ele precisa falar com ele primeiro. O Avatar gritou para ele lá de baixo. Ele sentiu que seu corpo estava prestes a explodir. Ele não entendia como alguém poderia ser tão rápido. Se seu Von Vi não conseguisse convencê-lo, ele definitivamente não conseguiria durar muito tempo. Seu caráter permaneceu implacável como sempre. Avatar perguntou ao cara se ele estava bem. O cara diz que está bem, que o golpe não foi tão forte. Deixe-o se recompor, ele está chegando. De repente, ele ficou tonto e sua consciência ficou turva. O Avatar viu que ele parecia ter batido a nuca com força. Deixe que ele se defenda e haja de acordo com o comando dela. Um golpe de direita no pescoço. Deixe-o bloqueá-lo agora. Será que ele realmente quase morreu? Quando ele se virou, viu que a espada havia voado para muito longe. Agora deixe-o falar. Quem falou dele para o cara? Seu Von Vi pensou que tinha decidido questioná-lo. Afinal, essa era a sua chance. O cara perguntou se ele queria encontrar sua irmãzinha, mas Sung Gu disse que parece ter descoberto muitas informações sobre ele. Mas parece que ele não sabe que sua irmã morreu. Ele disse ao homem que Seva estava viva. No dia em que seu pai foi morto, ela foi sequestrada. O cadáver que ele viu, por que somente o corpo dela queimou? É uma farsa, ela ainda está viva. Se ele quiser saber mais sobre isso, ele fez um acordo com o homem. Ele disse que acha que o cara sabe até o nome dela. Parece que ele não está blefando. Ele decidiu ouvir o que seu Von Vi tinha a dizer, e então ele decidiria se queria negociar ou não. Ele perguntou onde Seva estava. O cara respondeu que a associação comercial estava com a lua cheia, mas Sung Gu disse que essa associação pertence à primeira estrela de sangue. Está por trás da morte de seu pai, ele já descobriu isso. Seu Von Vi respondeu que aquele que queria acender a sede de vingança em seu coração e controlar o Blood Wolf Squad, a primeira estrela de sangue, Jang Hyun. Era ele quem estava por trás disso. O homem respondeu que isso era absurdo. Os ferimentos no corpo de seu pai foram definitivamente infligidos por pessoas de seitas ortodoxas. O homem perguntou, ele viu isso? As pessoas que encontraram os ferimentos de espada no corpo de seu pai não eram as pessoas daquela mesma lua florescente com seu líder Rovol? Seu Von Vi viu que ele estava hesitando. Ele tem mais uma coisa a fazer. Sua irmã está em uma filial da Blossoming Moon Trade Association no condado de Jinyan, província de Zhejiang. Para confirmar isso, peça que ele envie pessoas de sua confiança para lá. O homem não sabia quem ele era? Seu Von Vi perguntou. Depois disso, ele poderia considerar que eles tinham um acordo, certo? Que ele o ajudasse na próxima vez que precisasse de ajuda, mas Sung Gu disse que se o que ele disse não fosse verdade, ele cortará a sua cabeça onde quer que esteja. Seu Von Vi já havia engolido o parasita, então por que ele mentiria? Ele disse ao capitão que esperava encontrar sua irmã rapidamente. Ele ainda não confia totalmente no cara. Entretanto, se o que ele disse for verdade, independentemente do contrato, ele o considerará um benfeitor para o resto da vida. O homem respondeu que ele era realmente tão generoso quanto tinha ouvido falar. É por isso que seu Von Vi podia confiar nele e segui-lo em sua vida passada. Olhando em sua mão, o homem viu uma placa de nível médio. O homem disse que ele merecia isso, pois conseguiu bloquear seus ataques 2 vezes. Não foi por causa do tratado, mas Sung Gu perguntou se o cara tinha ouvido falar dele pelo avô. O rapaz fez a pergunta em resposta, pois acreditaria se ele respondesse sim. Um homem pode entrar no jogo. O que ele está falando? Um homem não sabe se é inteligente ou simplesmente estúpido. Ele nunca mencionou o nome de seu avô, mas quando ele exigiu uma resposta, o garoto contou tudo, mas não seu nome. O homem estava certo,
ele parecia estar de olho nele. Mas Sung-gu não sabia exatamente o que esse cara estava tramando, mas confiaria em seu Won-vi para esse dia. Avatar disse que era um alívio. Ela achava que ele havia dormido muito desde que ela havia sido abandonada. Ele respondeu que tinha muita sorte. O homem achou o cara estranho. A julgar pelo fato de que ele foi capaz de manter a calma mesmo em tal situação, ele parecia bastante experiente. E esse movimento, mesmo que ele tenha tido sorte e bloqueado o primeiro ataque, ele fechou os olhos quando bloqueou o segundo ataque. Para um homem que observa as ações de seu oponente, ele é bastante lento. Vai parecer piegas, mas é como se alguém o estivesse ajudando. É como se ele já o tivesse conhecido antes. É um pensamento maluco, é claro, mas ele não está nem um pouco enojado com ele. O capitão o gritou para que todos se movessem e se alinhassem de acordo com sua posição. Os de nível médio iriam com ele. Já Beck não conseguia acreditar. Uma pessoa humilde como ele recebeu uma placa de nível médio? Isso não pode ser. Um dos gêmeos perguntou. Como alguém como ele, que não tem Dantian, conseguiu uma placa de nível médio? Ele tinha algum privilégio especial por ser de uma seita de sangue? Deixe-o esperar, pois ele certamente o derrotará no próximo teste. Avatar disse que Dabek gosta de competir. Eles estão vindo para cima dele de todos os lados. Todos os lados, pensou ela? Pensando bem, o capitão O também está. Como Won-vi permaneceu bem mesmo depois de conhecer no Sung-gu, parece que ele está ficando irritado, pois fica olhando para ele. Talvez ele esteja com raiva porque perdeu o motivo para implicar com ele. Graças ao capitão do esquadrão de lobos sanguinários, ele confirmou que pertence ao grupo. O homem disse que era definitivamente um descendente da seita, mas o capitão o não acreditou. O Avatar perguntou o que ele faria em seguida. Primeiro, ele precisava encontrar uma maneira de restaurar seu Dantian. Ele já havia falado sobre isso antes, mas como iria fazer isso? O rapaz respondeu que tinha suas próprias maneiras. Ela já ouviu falar de um curandeiro divino que tem o dom de curar qualquer doença? O Avatar não sabia quem era. Seu Won-vi lhe disse que era um médico conhecido por ser capaz de curar qualquer coisa. Ele o curaria se ele pagasse o preço. Com base no que ouviu, ele também foi capaz de curar o Dantian de alguém. Em 10 dias, um curandeiro divino chegará a esse vale. O Avatar perguntou, então ele só teria que pagar pelo tratamento. Mas ele não deixou todo o seu dinheiro na pousada, deixou? A única coisa que ele tem é ela. Ele vai vendê-la em troca de uma cura? O garoto disse que é claro que não. Já Beck não entendeu o que aquele idiota estava fazendo de novo? Seu Won-vi estava indo encontrar alguma planta medicinal e usá-la como pagamento. O Avatar perguntou novamente, uma planta? Ele respondeu que sim, que em 10 dias a curandeira divina pediria uma determinada erva. Ela disse que ele estava fazendo um ótimo trabalho. Dadas as circunstâncias, ele deve ser muito bem-sucedido na seita de sangue. O Avatar disse que ele é de uma seita ortodoxa, mas está pensando em ter sucesso em uma seita de sangue? O sujeito respondeu que é praticamente a mesma coisa em todos os outros lugares. Há bastardos podres tanto nas seitas ortodoxas quanto nas não ortodoxas. O capitão ordenou que todos parassem. Ele não sabia o que havia acontecido ali, e quem havia feito tudo isso. Um homem enorme estava na frente dele, segurando um dos rapazes nos braços, dizendo que eles não prestavam. O capitão perguntou quem diabos era ele. Ao se virar, o homem disse que os novos idiotas haviam chegado. O comandante ordenou que todos se afastassem. O comandante nem teve tempo de desembainhar a espada antes que o homem o atingisse e ele voou para o lado, com um homem dizendo que ele estava em seu caminho. Ao ver isso, seu Won-vi percebeu que tinha acabado de derrotar o comandante com um soco. Isso é realmente ridículo. Ele não entendia como um capitão que era um artista marcial de primeira classe foi derrubado com um único golpe, então o comandante também não seria capaz de resistir a ele. Ele nunca tinha ouvido falar de um artista marcial tão poderoso em sua vida passada. Que pressão incrível! Seu Won-vi não sabia quem ele era. Já Beck perguntou, ele matou o capitão? Seu Won-vi disse mentalmente que ele não estava morto, então era melhor não fazer nenhuma besteira. Tudo o que ele fez foi bater palmas, mas a pressão do vento era muito grande. Assim que o som chegou aos ouvidos deles, todos imediatamente começaram a cair no chão. O homem perguntou por que a gritaria?
Todos esses azarões também não são inúteis? O Avatar perguntou a seu Von-Vi se ele estava bem e se conseguia ouvi-la. Seus tímpanos. Parece que eles foram rompidos. Ele não consegue ouvir nada ao seu redor. Ele se sentiu tonto, como se fosse vomitar. A sensação de calor em seu peito estava novamente? O Avatar interveio quente em seu peito? Era a mesma coisa com o parasita do sangue. O garoto respondeu que a sensação era diferente. O zumbido em seus ouvidos parou e seus ferimentos se recuperaram. Já Beck gritou que não o deixaria tentar. Ele não o deixaria encostar um dedo em seu irmão mais novo. Seu Von-Vi pensou consigo mesmo que o namorado do rapaz havia resistido ao aplauso. Teria sido melhor se ele tivesse ficado deitado. Rindo, o homem disse que já havia terminado. E, um momento depois, ele o atingiu com tanta força que o homem deixou marcas no chão. Soodan perguntou a seu Von-Vi se ele poderia se mover. O rapaz respondeu que sim, pois se ele ficasse ali, não sabia o que poderia lhe acontecer. Ao se virar, o homem disse mais uma vez. O Avatar gritou que o tinha visto, então era hora de correr. Em um instante, o homem estava ao lado de seu Von-Vi. O homem nem teve tempo de fugir antes de receber um golpe na cabeça e seus olhos escurecerem. O comandante tentou trazer o Capitão O. Ele chegou lá para procurá-los, pois eles não apareceram na hora marcada. Ele disse que a maioria dos cadetes tinha ferimentos graves. Ele perguntou o que aconteceu lá. O capitão se desculpou e disse que um bárbaro havia aparecido. O comandante perguntou se era um forasteiro. Ele respondeu que sim, que tinha vergonha de admitir isso, mas que era forte o suficiente para nocauteá-lo com um soco. Sua aparência era de um cabelo sem pentear e um corpo enorme. Além disso, ostentava uma pele de tigre. Ele disse que era um homem enorme em uma pele de tigre? O capitão respondeu que sim, que era isso mesmo. Ele viu que o comandante estava pensando e perguntou o que havia de errado. O comandante acha que esse é o homem que o agrediu e sequestrou as crianças. O comandante o pergunta, ele está se referindo a essa pessoa? Você é Ayashan, um dos 4 anciãos supremos? O comandante disse que sim. Ele talvez não soubesse porque estava em uma missão. Mas até recentemente, ele morava no Vale dos 6 Sangues. Ele é um dos 4 honrados cultistas de sangue. Entre os 4, ele tem a personalidade mais excêntrica. Ayashan disse que isso é muito inesperado. Pensar que um cadete tem uma espada curta, mesmo que esteja desgastada. O homem não podia acreditar que um pirralho com um dantia destruído fosse capaz de resistir a esse ataque. E ele foi o primeiro a acordar. Parece que as coisas estão prestes a ficar muito interessantes. O capitão mais uma vez se desculpa com o comandante, tudo por causa de sua falta de cuidado. Ele respondeu que o ancião supremo não era alguém contra quem ele pudesse fazer algo. Só não diga a ele que ele não matou aqueles caras, não é? Eles são cadetes de nível médio que são extremamente difíceis de encontrar. Ele não tinha certeza sobre seu Von-Vi, mas sobre os gêmeos, eles poderiam muito bem ser de alto escalão. O comandante respondeu que não tinha ideia do que aconteceria com eles. O comandante sabia que o louco ia até lá de vez em quando, mas não esperava que ele mexesse com os cadetes. Eles estavam quase chegando à sua residência. Ele disse ao capitão para ter cuidado ao falar com o ancião superior. Mesmo entre os 4 anciões supremos, ele é o mais excêntrico e o mais difícil de lidar. Depois de fazer uma reverência, o comandante disse que todos estavam sujeitos ao demônio de sangue, que o sangue governasse o mundo. Virando-se para o ancião supremo, o comandante Gu Sangvon se apresentou e disse que estava encarregado dos cadetes do Vale dos 6 Sangue. O capitão perguntou ao comandante se ele deveria entrar e dar uma olhada. O homem respondeu que ele deveria esperar, para não ser incomodado. O homem acha que ele é muito bom para um comandante. Gu Sangvon respondeu que ele não é digno de tal elogio. Ele é apenas um inseto para um ser como o ancião supremo. Ayashan perguntou por que eles estavam ali. Era por causa daquelas crianças? O comandante respondeu que sim, eles vão criá-las para serem guerreiros de sua seita. O ancião perguntou se eles estavam com medo de que ele os machucasse. Essas crianças lhe pareceram muito boas. Ele está pensando em ensinar-lhes alguns truques enquanto estiverem lá dentro com ele. Portanto, que não se preocupem com eles. O comandante se perguntou, será que o ancião vai treiná-los pessoalmente? Afinal de contas,
ele nunca havia aceitado aprendizes. O comandante respondeu ao ancião-chefe que entendia. Ele não sabia que ele tinha tais intenções e o parabenizou por aceitar os discípulos. O homem pediu para não ser enganado. Ele está apenas usando-os para alegrar sua solidão. Ele acha que o ancião está aceitando aprendizes? O comandante pediu desculpas por sua ignorância. O capitão não conseguia entender do que ele estava falando. Ele não os estava contratando como aprendizes, mas aprender com um poderoso mestre de artes marciais já pode mudar sua vida inteira. E esse professor, um dos 4 subordinados, o capitão decidiu que não daria essa oportunidade a seu Vong. O homem gostaria de dizer algo ao ancião supremo. Ele começou a dizer que um dos cadetes que ele havia levado, um cadete chamado seu Vong, tinha um dantian danificado. O comandante perguntou o que o capitão estava tentando dizer. No momento em que o capitão disse que ele não era digno de ser treinado por ele, um ancião jogou algo nele e ele voou. O ancião supremo perguntou por que ele estava dando sua opinião quando ele mesmo escolheu ensiná-lo. Ele não estava com vontade de ouvi-los falar, então os deixou ir. Eles não podem fazer nada lá. Embora seja uma pena perder gêmeos com tanto potencial. Ele acha que eles poderiam usar seu Vong para enviá-lo como espião para a Aliança de Artes Marciais. O ancião disse que eles eram muito barulhentos. O garoto percebeu que o homem havia matado demônios brancos e negros em sua vida passada. Havia uma das 4 altezas, Ayasha. Mas por que ele o levou até lá também? O homem respondeu que estava com fome depois de uma longa conversa. Olhando para seu Vong, ele disse ao rapaz para lhe trazer comida dentro de 4 horas. Ele não percebeu que tipo de bobagem era aquela? Ele o levou até lá para que o cara lhe trouxesse comida? Ele o adverte com antecedência, para que ele nem pense em fugir. Se ele for pego fugindo, que se prepare para o pior. Será que ele realmente acha que seu Vong não vai fugir só porque ele mandou? Ele achava que ele iria entrar no jogo, esperar o momento certo e fugir. Quando se voltou para o senhor, o rapaz lhe disse que não conhecia nenhuma arte marcial. O rapaz lhe disse que não conhecia nenhuma arte marcial e que, sem uma arma, seria difícil para ele conseguir comida. E a espada curta que ele está segurando na mão é uma lembrança de sua mãe. E então a espada o atinge na testa. O homem diz que ele é muito esperto, deixe-o levá-la. Ele não precisa de uma espada ruim como essa, muito menos de uma espada curta. O avatar começou a gritar que o maldito bárbaro a estava usando para tocar os lugares mais sujos. Ele a usava até para palitar os dentes. Ele disse que havia uma coisa, mas quanto tempo esses dois dormiriam? Seu Vong achava que eles morreriam nesse ritmo. E mais uma coisa que quase esqueci. O ancião disse que quer carne. Quando ele voltar, peça para ele trazer, ele não vai se esquecer. O cara não percebeu o que tinha acabado de acontecer, para onde ele tinha ido. Também estava ventando muito. Seu Vong olhou ao redor e não percebeu onde estava. Ele ainda quer que o cara lhe traga comida em 4 horas. Ele só tem 4 horas para descer deste lugar. Então, onde ele conseguiria carne em um lugar como esse? O avatar lhe disse para olhar para o lado. Eles viram Ayasha pulando. Sodom perguntou, como um cara seria capaz de fugir de alguém como ele? Seu Vong havia perdido completamente a motivação para fazer isso. Ele tentou se controlar. Se ele cedesse, seria um escravo desse idiota. De qualquer forma, se chegasse a esse ponto, ele faria o que pudesse. Seu Vong pensou em como aquilo era assustador. Como ele poderia escapar? Primeiro ele tinha que descer. Antes mesmo que pudesse pensar nisso, ele estava voando para baixo. Ele estava à beira da morte. Se ao menos ele tivesse seu próprio dantian. Por que sua vida era tão difícil? Mesmo sendo a segunda, o avatar decidiu fazer uma brincadeira e disse que ele desceu bem rápido. Seu Vong perguntou, até onde ele desceu? Ayasha disse que já se passaram 4 horas. Ele não consegue acreditar que o cara ainda está lá. Aparentemente, ele não deu atenção ao seu aviso. Então ele se preparou para morrer? O garoto disse que sentia falta de seu mestre. O homem não sabia o que diabos era aquilo. Ao ver seu Vong caçando, Sodom disse que ele já estava se saindo bem. O garoto respondeu que já estava acostumado, pois vivia assim há 2 meses. Nos primeiros dias, eles o espancaram muito só porque ele estava desperdiçando espaço em sua descida.
Avatar disse que, naqueles momentos, ela pensou que ele seria espancado até a morte. Ele tinha que se entregar em algum momento. Principalmente depois de ter sido espancado ao tentar fugir. Ele disse que isso foi há muito tempo. O Avatar disse que parecia que o dia ia correr bem. O garoto disse que sim, se ele pegasse mais alguns. Ao ouvir que o Ancião Supremo havia chegado, seu Voonvi o cumprimentou e disse que ele havia chegado cedo hoje. O rapaz estava prestes a voltar. Ayashan perguntou se o cara já tinha comido. Seu estômago está completamente vazio. Seu Voonvi disse que haveria coelho frito no jantar. O homem decidiu ver quantos eram? Ele perguntou, apenas 2, são 4, e há apenas 2 coelhos? Ele acha que eles precisam reduzir o número de bocas para alimentar. Parece que hoje também não é o dia dele. Não é nada surpreendente. É tão exaustivo. O cara não tinha ideia do que estava em sua cabeça. Ele tinha certeza de que tinha seus motivos. Nos últimos meses, ele tem vivido como um escravo. Todos os dias ele escalava um penhasco onde poderia ter caído para a morte se tivesse tropeçado um pouco. Ele vasculhava a floresta em busca de comida. Se encontrasse comida, levava um soco no rosto. Se não encontrasse comida, levava um soco ainda mais forte no rosto. E se ele desmaiar com a surra, eles o amarram em uma árvore. O Avatar perguntou, ele não fez tanto barulho quando foi enforcado lá pela primeira vez? Ele está passando sem isso agora, pois está acostumado tanto com as surras quanto com as coisas que o prendem. Jabeck pergunta ao cara, ele ainda não aprendeu a conseguir comida? Eles são espancados por causa dele. Soodon disse que até mesmo Jabeck está em um estado terrível depois de um mês. Mas eles teriam sido espancados mesmo que seu Voonvi não estivesse lá. Gai acrescentou que o Ancião Supremo está procurando por ele, deixe-o voltar. Ele o convocou muito mais cedo do que o normal. Sim, o cara está com medo de pensar no que ele fará com ele novamente. De pé diante do homem, ele ordenou que o menino tirasse a roupa. Foi muito repentino. Ele não entendia por que tinha que fazer aquilo. Ayashan perguntou, já faz 2 meses, não é? O homem disse que já estava pronto. O homem não sabia do que estava falando. O Avatar lhe disse que seu corpo estava muito melhor depois de escalar a rocha, caçar e se pendurar na árvore. O ancião gritou para Jaibek que agora era sua responsabilidade conseguir comida. Antes que ele pudesse dizer que a responsabilidade era de seu Voonvi, levou um chute no rosto. Ele lhes disse que voltaria em breve, portanto, que preparassem tudo adequadamente. Olhando para Voyun, Soodon notou que ele parecia estar ficando careca. Agarrando o menino, o Ancião Supremo pulou para fora de sua casa. Ele não esperava isso, então gritou, eles não podem andar? O homem lhe disse para parar com essa besteira. Em primeiro lugar, é ele quem está passando por toda essa merda, porque é incapaz de usar até mesmo técnicas básicas de movimento. Seu Voonvi perguntou por que ele estava fazendo isso. O homem respondeu que eles estavam a caminho para ver o homem que seria seu mentor. Ele acha que é certo encontrá-lo de uma forma tão patética. O Avatar disse que parecia não saber quem era o mais sujo ali. Ayashan gritou que já bastava de nadar, que ele saísse da água. Seu Voonvi disse que não teve tempo de se lavar adequadamente. Agora Soodon pode ver porque ele cheira como um sem-teto. Ela não conseguia acreditar que existia um lugar assim atrás da cachoeira. Alguém morava lá? O garoto respondeu que achava que o mentor era o tipo de pessoa que não queria ser incomodado pelos outros. Poderia ser um mestre de arte forte e bonito. Algo sobre ele é muito duvidoso. Mas supondo que esse velho tenha um amigo, a quem ele pode pedir ajuda para aceitar um aluno? Ele duvida que o homem tenha a cabeça no lugar. Ayashan disse que eles estão no local. Por que ele está parado lá? Deixe-o prestar seus respeitos rapidamente. De agora em diante, esse homem será seu mentor. Ajoelhado, seu Voonvi começou a elogiar o demônio de sangue e a dar vida longa ao culto de sangue. Ele mostra a posição intermediária de seu Voonvi, prestando seus respeitos ao seu mentor. O Avatar disse que não achava que o homem fosse capaz de responder a ele. Olhando em sua direção, o homem viu um esqueleto lá. Ela acha que o mentor dele morreu há muito tempo. Ele estava realmente falando sobre o esqueleto? O garoto perguntou ao ancião superior, ele estava fazendo uma brincadeira com ele? Rindo, ele perguntou, ele não tinha mais nada para fazer? Ele não notou nada?
as mudanças que aconteceram com ele em 2 meses. Ele ficou mais forte quando escalou a rocha. Ele se tornava mais rápido e mais resistente quando caçava. Ele se tornava mais forte quando o ancião o derrotava. Ele também se tornou mais forte em seu espírito, e até mesmo o fato de ele estar pendurado em uma árvore era um treinamento de seu corpo e núcleo de energia. Tudo até aquele momento tinha sido para construir uma base de força física para que ele pudesse aprender artes marciais. Ele se desculpou com o ancião supremo por dizer isso, mas ele havia perdido seu núcleo de energia quando criança. Ele achava que o ancião o havia treinado sem saber dessa aflição? O que ele teria feito se Ayasha tivesse lhe dito que havia uma maneira de controlar a energia interna sem um núcleo de energia? Ele claramente não esperava ouvir essas palavras. O homem perguntou: ele sabe o que é essência? É algo que ele aprende assim que começa a estudar artes marciais. Como o nome sugere, ela é necessária para todas as artes marciais e a essência também é conhecida como núcleo de energia. Quando uma pessoa é treinada em artes marciais, ela usa a técnica de circulação de energia. É uma técnica de cultivo de energia para refinar a energia de uma pessoa, que é conhecida como energia interna quando se acumula em seu núcleo de energia. Mas como seu núcleo de energia foi destruído, ele não poderá usar sua essência. O garoto não entendia por que ele estava dizendo que todos os mestres das artes sabiam. O homem disse que, no final, só restam duas coisas: a energia e o corpo físico. Será que ele sabe o que é energia? Ele não se sente confortável com isso. Não deixe que ele lhe diga o que quer dizer com controlar a energia interna. Seu Voonvi disse que é ele quem está falando sobre a energia de origem. Ele só conhece uma parte dela. A energia de origem não está errada. A Yakshan revelou que o verdadeiro nome dessa coisa que fica bem no centro de seu peito. A Yakshan revelou que o verdadeiro nome dessa coisa que fica bem no... Ela é exatamente o que nasce com a pessoa e não pode ser acumulada. Acredita-se que ela seja 2 vezes mais poderosa do que a energia interna que é acumulada por meio de seu núcleo de energia. Nesse sentido, ele é afortunado. Porque as palavras escritas ali os ensinam a controlar sua energia central inata. O Avatar disse que parece que ele tirou a sorte grande. Com isso, ele poderá treinar artes marciais. Mas por que ele não parece feliz? Será que ele realmente vai perder uma oportunidade tão valiosa? Guy respondeu a Sodom que a energia central inata, como o nome indica, é uma energia vital que equivale à vida. Somente em uma situação um artista marcial usa sua energia central inata, e é quando ele está tentando morrer com seu inimigo. A energia inata do núcleo não pode ser restaurada. Se ele continuar a usá-la, não conseguirá viver por muito mais tempo. Caramba, velho, ele realmente acha que o cara ficaria feliz e contente em aproveitar essa chance? Ele não vai fazer isso de jeito nenhum. Curvando-se, ele agradeceu ao ancião supremo por ter lhe ensinado algo tão útil. No entanto, havia algo que ele não conseguia entender com sua mente tola. Ele perdeu seu núcleo de energia após sofrer um desvio de energia devido à falta de habilidade durante seu treinamento em artes marciais. As pessoas lhe disseram que ele não tinha talento durante todo o tempo em que esteve em seu clã. Que ele reconsidere a possibilidade de ensinar isso ao rapaz. Sodom disse que seu rosto não muda nem um pouco quando ele mente. Ele teve todo esse trabalho para ajudá-lo a treinar seu corpo, mas ele não tinha talento. Seu Voonvi achava que funcionava. A Yashan acha que o cara sabe uma coisa ou outra sobre artes marciais, já que ele é do clã só marcial. Acha que o homem não percebe que ele está tentando evitar aprender porque sabe que isso absorverá sua energia de origem? Agarrando pelo pescoço e levantando do chão, o ancião lhe disse que ele é que não era bom com a linguagem. Ele precisava ajudar o garoto a perceber que tinha de fazer as coisas direito. Ele sabe que, se não conseguir aprender, será inútil para ele, certo? O ancião o deixará fazer sua escolha. Ele quer ter seu pescoço quebrado aqui e agora? Ou ele quer aprender e morrer lentamente? O Avatar pediu que ele dissesse sim. Mas se ele disser sim, tudo sairá de acordo com seu plano. Seu Voonvi gritou que era melhor deixar que ele o matasse então. O ancião perguntou: ele não se importa com sua vida? Ele acha que alguém o culpará por tê-lo matado? O ancião disse com que confiança que um cara com um núcleo de energia despedaçado que nunca se tornará nada mais do que um artista marcial de terceira categoria está implorando para morrer? Ele precisa criar coragem. Afinal, ele não quer ser apenas um espião de terceira categoria, ele precisa fazer isso. Ele pergunta se o ancião vai matá-lo.
Ele percebe que, às vezes, é melhor arriscar sua vida. Ele tem medo, mas se viver assim, será exatamente como o homem diz. Ele será usado pelo resto de sua vida até morrer. Seu Von-Vi disse que, como ele já tinha o parasita dentro de si, preferia morrer agora a viver assim. O ancião não podia acreditar que ele ainda estava tentando mentir para ele nessa situação. Seu Von-Vi perguntou, o que ele quer dizer com isso? O cara acha que o ancião não verificou as condições de seu corpo? Ele sabia disso desde o momento em que decidiu trazê-lo. Seria melhor para ele se não fizesse nenhum truque de agora em diante. Se ele sabia disso, por que eles não fizeram nada? O ancião não se importava com coisas como parasitas. Havia outra coisa que era mais importante para ele. Agora o garoto percebeu o que era. Se ele quisesse matá-lo desde o início, teria feito isso quando descobriu que não tinha mais o parasita em sua corrente sanguínea. Ele definitivamente queria algo dele. Embora ele não saiba o que é, tem a ver com o que ele lhe ensinou. A Yakshan decidiu fazer-lhe uma oferta que o interessaria. Como pagamento por fazer o que ele lhe dissesse para fazer, o ancião faria vista grossa para o fato de que ele não teria um parasita em seu sangue. Não é nada complicado, mas depois que ele aprende, ele só precisa lutar com os gêmeos que ele estará treinando em artes marciais. Avatar supôs que, se ele tivesse dito isso desde o início, eles já teriam trabalhado com ele antes. O cara perguntou, trabalhar com ele? Ela disse que é interessante, não é? Seu Von-Vi entende, mas por quê? Só porque ele lhe deu liberdade, não se atreve a lhe fazer perguntas desnecessárias. O ancião finalmente conseguiu colocar algumas palavras em sua cabeça. Ele acredita que seguirá suas instruções. Primeiro, peça que ele comece sentindo a energia inata do núcleo. Se ele puder senti-la, então deixe que ela volte para ele. Se ele for pego fazendo alguma coisa, isso não terminará apenas em pernas quebradas. Deixe que ele se lembre disso. Sodom disse que é apenas sua intuição, mas ela acha que esse velho gosta dele. Seu Von-Vi pediu a ela que não dissesse coisas tão terríveis. Ele não tem intenção de se aproximar de um velho tão louco. Ele precisa examinar as complexidades dessa arte marcial primeiro, pois precisará delas para aprendê-la. Ele a usará se for necessário, mas o mais importante é saber se pode ou não aprendê-la. Se fosse possível aprender técnicas de cultivo ou artes marciais apenas assistindo a um manual, por que alguém precisaria de um mestre? Além de ter muitos homens, ele também não é estúpido. É uma pena, pois essas palavras teriam sido uma ótima experiência para eles. É claro que, se não fosse assim, ele estaria procurando alguém mais adequado. Por quê? Mesmo que ele use a energia inata do núcleo, é uma arte marcial. É uma técnica secreta que todos os artistas marciais gostariam de conhecer. Se ele o ensinasse completamente, poderia impedi-lo de consumir sua energia central inata. O Avatar não entendia o que isso significava. Não há nenhuma chance de ele morrer porque a energia inata do núcleo foi esgotada. Sodom já estava empolgado com o fato de que era realmente um prêmio principal. Que ele não comemorasse ainda, pois ainda não havia terminado de ler. Seu Von-Vi disse que vai dar uma olhada nisso. Você precisa usar a destruição da energia interna para destruir seu núcleo, localizar a fonte de energia e, por último, o Avatar viu que essa última parte estava faltando. Era essa última parte que deveria ensiná-lo a manter seu núcleo de energia inato. Ele deveria ter pelo menos anotado. O cara ficou desapontado com o fato de o esqueleto ter morrido antes de ele terminar. Seu Von-Vi pensou isso pelo que o velho tinha acabado de dizer. O cara percebeu que o velho sabia que ainda não havia terminado. O que ele quer que o cara faça com instruções incompletas? O Avatar pergunta por que ele está tão nervoso. Como ela saberia de tudo isso? O cara perguntou do que ela estava falando. Ela disse que estava falando com aquela criatura, e ele teve um lampejo de raiva quando a chamou de esqueleto. Olhando para ela, seu Von-Vi perguntou a Sodom se ela poderia falar com um esqueleto. Chamando de idiota, ela disse que não estava falando com um esqueleto, mas sim com uma espada. É uma espada de ferro, se você pensar dessa forma, por que ele mesmo não fala com ela? Seu Von-Vi não percebeu imediatamente que ela estava falando sobre essa espada de ferro? Ela poderia falar com ela, como um ser humano. Sodom o chamou de Bruvan, pois os que têm espada de ferro não falam como os humanos. Ele é uma pessoa especial que pode ouvir a voz das espadas.
Agora ele entendia o que a mente da espada significava no registro secreto da espada imortal. Nos segredos das artes marciais, as instruções geralmente são vagas, e é por isso que ela foi descrita como a mente da espada. Era literalmente a voz das espadas. Quais poderes ela ganharia depois que todas as outras habilidades fossem reveladas? O Avatar já gritou o suficiente. Que ela pare de sonhar acordada e fale com a espada. Ela acha que a espada está espantada com o fato de ele poder ouvi-los também. Assim que seu Vong tocou a espada, o homem disse que não sentia o toque humano há muito tempo. O cara virou para o lado. Ele é Vong, certo? Ele pode realmente ouvir sua voz. Ele pediu permissão para se apresentar. Ele é o Iron Den Southern Sky. Esse nome foi dado a ele por seu professor que faleceu, o espadachim do céu do sul, Rojon Dai. Ele perguntou por que o cara estava tão surpreso. Seu Vong respondeu que é claro que ele estava surpreso, pois o espadachim do céu do sul era famoso por virar toda a província de Yunnan de cabeça para baixo com uma única espada. Se ele não tivesse desaparecido repentinamente, seria um dos principais artistas marciais da planície central no momento. Havia até rumores de que ele poderia ter se tornado o nono melhor artista marcial da planície central. Seu Vong não entendia como um homem como ele foi parar em um pico de uma montanha sem nome na província de Gangdong? E morreu daquele jeito. Será que a Ayasha era mesmo tão louca? O rapaz respondeu que não, que era outra pessoa. A Yakshan nunca havia derrotado seu mestre. Ele se perguntou, um dos 4 anciões supremos do culto de sangue, Reaction, não conseguiu derrotar o espadachim do céu do sul, mas quem poderia matar um artista marcial tão bom? Que nem mesmo a Ayashan conseguiu derrotar. Ele lhe contará sobre isso mais tarde. Ele não tem coisas mais importantes para fazer agora? Ele sabe o que está acontecendo desde que ela os ouviu. Ele precisa aprender a técnica de cultivar a energia interna e lutar contra os gêmeos Reacha? Ele saberia se o visse. O cara respondeu que sabia e que lhe ensinaria a técnica. Sodom disse para esperar. Alguém pode concordar tão rapidamente? Trata-se da honra de seu mestre, o espadachim do céu do sul. Se ele perder porque não aprendeu as artes marciais de seu mestre adequadamente, a honra de seu mestre será manchada, e ele espera que as artes marciais de seu mestre possam ser passadas para a próxima geração. Esse é seu desejo. Antes que ele pudesse agradecê-lo, o cara o interrompeu e disse que eles tinham algo a discutir. Ele pediu a seu Vong para ser seu novo mestre. A honra de seu mestre é muito importante, mas como ele é uma espada, é mais importante para ele não perder o propósito de sua existência. Ele tem se sentido muito solitário durante todo esse tempo. Por isso, ele quer que o garoto seja seu novo mestre. Para tocar a bainha de sua espada todos os dias. Sodom claramente não ficou feliz com a oferta. Seu Vong respondeu que gostaria de ser seu novo mestre. Mas se ele agir como um pervertido, ou pedir que ele o toque, ele simplesmente se recusaria a aprender a técnica de refinamento. O cara disse que era uma pena, mas tudo bem. Seu Vong disse que eles começariam a aprender a técnica imediatamente. O local que as pessoas geralmente chamam de energia central é a essência abaixo do estômago. A energia central inferior e a energia central inata estão em áreas diferentes. Ele deve sentir a energia central inata com o peito. Seu mestre anterior chamava essa parte do peito de núcleo central de energia. Seu Vong ouviu isso pela primeira vez. Ele perguntou, se há um núcleo de energia inferior e central, também deve haver um núcleo de energia superior? Ele disse que acima do meio da testa está um núcleo energético superior. Acredita-se que esse seja o local do despertar da consciência. É importante que ele agora sinta a energia inata do núcleo central de energia. Não há nada de complicado nisso. Ele só precisa sentir a energia inata da vida. Seu Vong perguntou como ele podia sentir a energia da vida. Ele respondeu que, se fosse difícil para ele senti-la, poderia fazê-lo mais rapidamente com seus 5 sentidos. O cara perguntou novamente, usando seus 5 sentidos. Sword of the Southern Sky respondeu que ela era mais facilmente detectada em situações extremas ou quando a vida estava em perigo, se ele sentir uma súbita onda de força e um calor que emana de seu peito. Essa é a sensação da energia inata do núcleo. Ele não estava apenas treinando seu corpo, estava tentando ajudá-lo a aprender como era sentir a energia inata do núcleo. Sodom disse que provavelmente não é isso.
Seu Voonvi disse que ele é realmente misterioso. Ele não sabe o que aconteceu com o rapaz, mas parece que ele já sentiu a sensação da energia inata do núcleo antes. O rapaz respondeu que sim, provavelmente já havia sentido isso antes. Nesse caso, deixe-o tentar se lembrar do sentimento. A situação, as emoções e as sensações que ele sentiu naquele momento, que ele se lembre dos momentos em que sua vontade de viver era mais forte. Ele começou a se lembrar de todos os momentos em que quase perdeu a vida. Essa é a energia inata? Perguntou ele. Aquela gota de energia quente parecia um pouco familiar para ele. Sodom perguntou, ele não havia dito algo parecido antes? Quando ele engoliu o parasita e quando seus tímpanos estouraram, seu peito não estava quente. O cara disse que era incrível. Seu antigo mestre estava se esforçando há meses apenas para sentir sua energia inata central. Ele é realmente incrível por ser capaz de fazer isso em 4 horas. Seu Voonvi perguntou. O mestre de artes marciais de alto nível, o espadachim do céu do sul, levou alguns meses? Ela acha que ele pode sentir melhor desde que morreu e voltou à vida. O cara perguntou. Morreu e voltou à vida? Essa é uma metáfora impressionante. Sodom respondeu que, de fato, havia morrido e voltado à vida. Faça com que ele tente se concentrar na energia inata do núcleo. Ele sentirá uma pequena onda de energia inata, do tamanho de uma unha, no núcleo central de energia. Se ele não conseguir sentir, não tem problema. Se ele dominasse a técnica de cultivar a energia inata, seria capaz de aumentar essa essência. Seu Voonvi disse que não estava falando sobre isso, ele tinha certeza de que era do tamanho de 2 dedos. Ele disse que isso era impossível e muito estranho. Usando o portão de acumulação, ele seria capaz de conduzir a energia central através do meridiano próximo ao coração e controlar a energia central inata. Deixe-o tentar acertar uma pedra nesse estado. Parece muito difícil. Sodom disse que não haveria problema mesmo que sua mão fosse esmagada, pois a energia inata do núcleo a repararia. O cara respondeu que não há garantia de que isso acontecerá, mas ainda há a possibilidade de acontecer. Seu Voonvi disse que eles dizem isso tão facilmente porque não é o punho deles. E se ele não estiver à altura das expectativas deles? Já é o suficiente para ele conseguir dominar as artes marciais novamente. Bem, ele decidiu ver o quão forte ele era. Eles não esperavam por isso, foi surpreendente. Será que esse era o poder do qual a energia inata do núcleo era dotada? O cara nunca tinha visto isso antes. Mesmo que a energia inata do núcleo de seu mestre anterior fosse ótima, mas não tão boa quanto a desse cara. Com essa quantidade de energia inata do núcleo, ele poderia aprender as artes secretas relacionadas às técnicas de cultivo 10 anos mais rápido do que o normal. Era como se ele tivesse estado à beira da vida e da morte quase todos os dias nos últimos 10 anos. O cara perguntou, seu Voonvi realmente renascerá? Ele está acordado, não está? Isso é muito melhor do que ele imaginava. Esse é realmente o poder que ele tem? Chamando de marginal, Ayakshan perguntou se ele havia se atrevido a tentar fugir. O rapaz respondeu que havia sido um mal-entendido. Mesmo que ele estivesse escalando penhascos íngremes por 2 meses, como poderia uma pessoa que não domina a arte de viajar ser capaz de retornar a tempo? Então ele deveria ter ido mais rápido, não deveria? Bem, é claro que ele voltaria mais rápido se tivesse se mudado um dia antes. Ayakshan perguntou. Ele se sente interiormente nato? Por que ele está em silêncio? O ancião perguntou se ele sentia essa energia. Seu Voonvi não só não sentiu sua energia inata central, como também não sentiu nada. O ancião disse que achava que não era algo que ele pudesse sentir em um dia. Sodom perguntou ao rapaz por que ele não lhe contou a verdade. Seu Voonvi respondeu que era perigoso revelar todas as suas habilidades em Murima, e ele havia apenas se perguntado sobre isso. Como disse a Espada do Céu do Sul, era impossível saber sobre a energia inata de outra pessoa até que ela deliberadamente tentasse senti-la. Ayakshan disse que quase conseguiu enganá-lo. Parece que ele está tentando evitar usar sua energia principal para prolongar sua vida. Acho que ele precisa explicar bem para o cara que ele deve levar isso a sério. Se ele perdesse a luta, o ancião o entregaria ao Capitão O. Depois de trazê-lo para cá, o homem já tinha vindo várias vezes. Ele não entendeu muito bem o que o capitão estava dizendo, mas o homem parece querer que ele volte. O bastardo teimoso ainda o está seguindo. Os gêmeos lhe disseram que ele estava de olho nele.
Se o ancião lhe informar que não há nenhum parasita em seu corpo, ele será um guerreiro de baixo escalão pelo resto de sua vida. Seu Voonvi perguntou ao mestre, isso não é diferente do que ele estava lhe oferecendo? O ancião respondeu que já havia tentado vários truques antes para evitar lutar adequadamente, com força total. Agora ele não se sente motivado a aprender a sentir sua energia interna inata? Seu Voonvi também tem algo para ele. Quero dizer, ele disse que o mataria se o garoto perdesse. E se ele vencer, não há algum tipo de recompensa por vencer? Ayashan disse que ele estava mais corajoso do que nunca. Se ele precisar de algo para se motivar, ele honrará um de seus pedidos. Mas somente se ele vencer, faça com que ele leia isto e se familiarize, pois ele estudará essas artes marciais no futuro. Essa é a arte de manejar o chakram de luz. Seu Voonvi se perguntou como ele lutaria se conhecesse apenas técnicas de cultivo. Aparentemente era assim que ele lutaria. Embora ele não possa aprender a técnica de circulação de energia que o esqueleto usou, a arte do chakram de luz é uma técnica de circulação de energia bastante equilibrada. Ele pode aprender a maioria das artes marciais sem muita dificuldade. Os gêmeos sempre aprenderam isso, portanto, não devem reclamar da injustiça. Na verdade, ele está tentando fazer com que eles lutem uma luta equilibrada, tanto quanto possível. Tirando um livro chamado Técnica da Espada Estrela Brilhante, o ancião disse que esse livro pertencia àquele esqueleto. Portanto, era a mesma técnica que ele mesmo havia usado. Isso significava que era a técnica de espada do espadachim do céu meridional. Sodom disse que isso era estranho. Como ele poderia ter registros secretos das artes marciais do espadachim do céu meridional? Agora que o Avatar mencionou isso, seu Voonvi percebeu que o ancião estava fazendo o quê? Procurando o cadáver. Ayashan perguntou qual era o motivo da cara amarga. Ele não estava feliz? O cara disse que era porque tinha uma pergunta. Como ele conseguiu esses registros secretos de artes marciais? O ancião disse que alguém os deu a ele. O garoto gritou que isso era mentira. Ele não sabia quem o havia roubado. O ladrão deveria ser Ayashan. Ele estava tentando usar a técnica da espada estrela brilhante para derrotar seu mestre anterior em um duelo com ele. Sodom disse que parecia que aquele idoso realmente queria vencer. Ayashan disse que mostraria a ele como usar essa técnica. Sim, ele disse que lhe ensinaria por 3 dias, a partir de amanhã. Se ele fosse mostrá-la a ele, então ele havia aprendido completamente a técnica da espada. Ele deve ter usado o movimento dela para complementar suas próprias artes marciais, e os gêmeos provavelmente apareceriam na luta depois de aprenderem uma arte marcial avançada. O cara achou que de repente tinha decidido lutar de igual para igual, mas aparentemente não. Mas acho que não há nada a ser feito sobre isso. Sodom disse que ele era muito estranho. Como o fato de ele ter perdido para o espadachim do céu do sul muda isso? Seu Voonvi respondeu, não que ele fosse normal antes. O rapaz revelou que era porque seu antigo mestre, o espadachim do céu meridional, havia morrido. O espadachim do céu meridional havia passado incontáveis vezes com Reacha, mas eles nunca conseguiram acertar as contas de uma vez por todas. Agora que seu antigo mestre está morto, não há como descobrir quem é o melhor, então ele tenta vencer dessa forma. O Avatar perguntou, ele não tinha dito que Ayashan não tinha conseguido derrotar o espadachim do céu do sul nem uma vez quando eles se encontraram pela primeira vez? Ele quis dizer que eles haviam empatado a luta. Aconteça o que acontecer, esse assunto só poderá ser resolvido quando ele perder? Enquanto ainda há tempo, ele deve pensar no que fazer. Ele perde sua espada durante a luta e usa a técnica da espada curta de 8 raios para derrotá-los. Se ele usar uma espada curta, Ayashan provavelmente dirá que isso não está de acordo com as regras. O cara disse a seu Voonvi para não se preocupar. Ele roubou a técnica da espada estrela brilhante. Não é uma técnica refinada por seu mestre anterior. Depois que seu antigo mestre perdeu seus registros secretos, ele continuou a refinar sua técnica de espada. Cada uma das técnicas de espada existentes tinha alguns pontos fracos. Embora as técnicas antigas e novas fossem absolutamente idênticas, os movimentos de cada técnica foram aprimorados. E assim o tema foi aprimorado. Agora ele percebeu o que o cara quis dizer com a versão avançada. Embora fosse semelhante à técnica de espada descrita nos registros secretos, havia definitivamente uma diferença. Se ele não tivesse roubado esses registros, seu antigo proprietário não teria pensado em melhorá-los.
Ele acha que isso foi uma espécie de bênção. Sodom se desculpou por estragar a atmosfera, mas o ancião não ficaria chocado se ele usasse a técnica de espada aprimorada. Ele provavelmente lhe perguntou por que não fez o que o ancião disse. O cara disse que era verdade. Alguém que mal tinha aprendido a técnica da espada teria dificuldade em aprimorá-la. Afinal de contas, aperfeiçoar a técnica da espada é algo que só é possível para alguém como seu mestre anterior, que tinha talento para empunhar espadas. Se seu Von perder, ele continuará sendo um guerreiro de baixo escalão pelo resto de sua vida. E se ele vencer, será questionado. Mas ele definitivamente perderá se não usar a técnica de espada aprimorada. Seu Von Vi sabe, então ele deve usá-la. O Avatar perguntou o que ele achava que ia fazer? O garoto respondeu que ele tinha seus próprios caminhos. Eles se perguntaram se tudo realmente ficaria bem. Sodom perguntou por que os dois estavam conversando. Seu Von Vi respondeu que isso não importa agora. Ninguém cai no mesmo truque duas vezes. Ele só precisa tirar proveito disso. O capitão O disse que lidaria com ele. Ele não entende como o cara teve tanta sorte de estar sob o comando do Elder Action, mas agora que o homem havia trazido alguém que poderia substituí-lo, ele não podia ir embora. Ele ordenou que Doyun, quando o encontrasse, lhe mostrasse as habilidades de um guerreiro do mais alto nível. Que o deixasse lidar com ele.